Cantando aleluia, Santa Senhor, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para os nossos estudos bíblicos. Hoje nós vamos para a nossa última lição, hein? Que maravilha! A última lição desse estudo, viu, pessoal? Última lição aí desse estudo que nós estamos fazendo sobre a centralidade de Jesus Cristo na carta aos Hebreus. É isso aí. Você que perdeu os estudos anteriores, você pode estar acessando lá o meu canal do YouTube e acessando ali todos os estudos anteriores. Boa noite, Leonilda. Seja muito bem-vinda. É isso aí, pessoal. Solicita para subir e curte a live. Vamos chegando para cá, hein? Vamos que vamos, hein? E hoje nós vamos para a nossa última lição de hoje, né? Conforme eu estava falando, nós estamos estudando aí sobre a centralidade de Cristo na carta aos Hebreus. Leonilda, tá só girando, de repente você vai ter que limpar lá o seu cachê, viu? Tentando aí conectar, vamos ver se você consegue subir. Solicita aí para subir novamente, Leonilda, tá bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Alô, Cacá, meu querido Cacá da Leste. Boa noite, meu querido. Amigo, tudo bem? Tudo na santa paz. Meus amados, nós estamos aí fazendo um estudo na carta aos Hebreus sobre a centralidade de Cristo nessa carta, né? E hoje nós vamos para a lição de número 13, a última lição desse estudo, né? O último capítulo aí, né? Da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus tem 13 capítulos e hoje o tema do nosso estudo é: a graça esteja com todos vocês. De compartilhar. E hoje nós já vamos fazer nesse formato aqui diferenciado. Nós não estávamos falando no formato mais de janela, estava só com o apresentador e os amados participando aí aqui nos comentários. A partir de amanhã, né, segunda-feira, nós vamos iniciar nesse formato aqui uma live um pouco maior. Nós estávamos fazendo apenas aí a live de acordo com o estudo, mas nós vamos retornar, graças a Deus, graças ao nosso bom e amado Deus, nós vamos retornar aí os trabalhos das lives de crescimento, né? O trabalho ali para poder ter mais engajamento com vocês. Então nós vamos já vir nesse formato aqui das janelas, tá certo? A partir de amanhã e também 1 hora mais cedo, tá? Nós vamos iniciar às 21 horas. Todos vocês, bem-vindos, bem-vindas. Vamos que vamos, vamos lá, pessoal, vamos chegando para cá. Vamos chamando aí todo mundo. Chega para cá, compartilha aí, republica. Boa noite, pastor amado. Boa noite, meu irmão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Então, hoje no nosso estudo de número 13, a graça esteja com todos vocês. Então, nós estamos estudando carta aos Hebreus, né? O último estudo deste tema. Shalom, meu querido, shalom. Então, você pode estar já preparando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 13, e o texto base
de hoje será os versículos 20, 21 e 25. Mas eu sempre exorto que você leia todo o capítulo, tá certo? Participa aqui do estudo. Ah, mas eu perdi os estudos anteriores, e agora, como é que eu faço? Tá muito fácil, não tá difícil de você conseguir, não. É só você entrar lá da minha página, lá na outra plataforma, tá? Vou colocar aqui para vocês aqui nos comentários e acessar lá os estudos anteriores, tá certo? Que bom que vocês já estão chegando por aqui. Solicita aí para subir. Gratidão pela curtida, pastor. Gratidão, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Então vamos estar retomando aqui esse padrão. 1 hora mais cedo, tá? A partir de amanhã, nós vamos iniciar. E ainda não temos o tema do próximo estudo, tá? Eu vou fazer uma semana de live, dando aí um pouco daquele refrigério, daquele respirar. Vou estar separando alguns temas e colocando aí a consideração dos amados irmãos e irmãs, tanto aqui na live quanto nos nossos grupos, para que possamos trazer aquilo que possa falar ao seu coração neste momento. Em oração, achei por bem e ao toque do Senhor falarmos sobre aquilo que é importante. E o que é importante para nós, como cristãos, aqui neste mundo? Jesus Cristo. Não existe nada mais importante do que Jesus Cristo. E quando nós começamos a tratar dessa forma de Jesus Cristo, nós precisamos entender que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Concordam? Não é isso? Não é isso que nós falamos? Então é o que nós também precisamos acreditar. Tá certo? Gratidão pelo ritmo, gratidão, pastor amado, gratidão, amado irmão. Live todos os dias, lives abençoadas de oração, com palavra, meditação. Uma live muito abençoada, tanto ele com a sua esposa ali, a serva também do nosso Senhor. Deus esteja abençoando grandemente aí o trabalho de vocês, viu, meus queridos? Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao estudo desta noite. Eu convido os amados irmãos a abrirem a palavra de Deus, lá na carta aos Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 13, versículos 20, 21 e 25, tá certo? E o tema da mensagem de hoje, do nosso estudo de hoje, é: a graça esteja com todos vocês. Amém? Hebreus 13, versículo de números 20, 21 e 25. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 13. Nós temos no capítulo 13 ali exortações finais, ou seja, é o último capítulo, né, de Hebreus, da carta aos Hebreus. Versículo 20, 21 e 25. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da eterna aliança, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Que ele aperfeiçoe vocês em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável. Por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E que a graça seja com todos vocês. Aleluia. Queremos agradecer pela tua palavra que foi aberta e lida neste momento. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir a tua voz através da tua palavra. Continua conosco, Pai, durante esse estudo, durante esta live. Abençoa as pessoas que já estão aqui, as que passaram, e as que irão passar por aqui também.
elas possam encontrar, Pai amado, a Tua palavra, Senhor, os Teus ensinamentos. Abençoa esse projeto, Pai amado, abençoa os nossos irmãos que também desenvolvem o Teu trabalho aqui nesta plataforma, Senhor. Usa-me como Teu instrumento, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A graça seja com todos vocês. Amém, pastor? Boa noite, tá certo? Deus abençoe grandemente a sua vida e gratidão pela sua presença aqui conosco. Hoje nós vamos para o nosso último estudo sobre a centralidade de Jesus Cristo na carta aos Hebreus. Durante esses 13 estudos, em todos eles nós falamos sobre Jesus Cristo como centro de tudo. A Bíblia, ela fala sobre Jesus Cristo. Desde ali o Antigo Testamento até o cumprimento da mensagem da palavra através de Jesus no Novo Testamento. Hoje nós devemos viver de acordo com o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O Antigo Testamento é muito importante. Ele é a palavra de Deus, faz parte da palavra de Deus e é a própria palavra de Deus expressa ali e cumprida em Jesus Cristo. Vimos na primeira lição da carta aos Hebreus, capítulo 1, que todos os anjos adoram ao Senhor. Essa lição mostrou que Jesus Cristo ele é superior aos anjos. Na lição número 2, nós vimos que ele foi coroado de glória e honra. Passamos pela lição 3 e estudamos o tema no tempo que se chama hoje. Não foi isso? Na lição de número 4, nós estudamos sobre um repouso para o povo de Deus. Quando passamos pela lição de número 5 e, consequentemente, o capítulo 5 também da carta aos Hebreus, falamos sobre o nosso Senhor Jesus como o autor da salvação eterna. Na lição 6, continuando, vimos ele, o nosso Senhor Jesus, como a âncora da alma. Quando passamos pela lição 7, nós estudamos o tema o que quer dizer o que foi escrito lá no capítulo de número 7, que Jesus ele segue ali o sacerdócio, não segundo o sacerdócio levítico, não segundo o sacerdócio de Arão, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. Vimos na lição 8 que nosso Senhor Jesus Cristo ele é o mediador de uma superior aliança. Ali na lição de número 9, vimos o nosso Senhor Jesus como a eterna redenção. Já passando pela lição de número 10, nós vimos a firme confissão da esperança. No penúltimo estudo, no antepenúltimo estudo, Hebreus 11, um capítulo-chave da carta aos Hebreus, o capítulo que mostra e nos ensina o significado da fé. Nós podemos estudar sobre a certeza das coisas que se esperam. No nosso penúltimo estudo, falamos ali na lição 12, Hebreus capítulo 12, não se cansem e nem desanimem. E hoje nós trazemos a última lição, Hebreus 13, a lição de número 13, que a graça esteja com todos vocês. Aleluia. Nós em alguns minutos anteriores, Hebreus 13, os versículos 20, 21 e 25. Não foi isso? E
para esse nosso último estudo, nós temos como o objetivo conectar os ensinamentos anteriores à necessidade de obediência e submissão aos líderes espirituais, reconhecendo a importância da unidade da igreja, o poder da oração e a suficiência da graça de Deus para a perseverança na fé. Boa noite, Loren. Gratidão pela sua presença. Gratidão. Na lição anterior, nós refletimos sobre a importância de olharmos atentamente ou atentamente para a vida e ministério de Cristo como exemplo maior da nossa conduta cristã. Nós concluímos que a sua vida e obra são o exemplo perfeito para nós. Nessa nossa última lição de hoje, nós iremos refletir sobre os efeitos da graça de Cristo em nós, bem como em nossos relacionamentos, tornando-nos capazes de viver neste mundo à semelhança do Filho de Deus. Então, conforme eu estava dizendo, nós, para esse último estudo, vamos retomar as lives da forma em que elas iniciaram, as lives aqui do André Servo, uma live de crescimento. Eu confesso a vocês, meus amados irmãos, que andei bem desanimado em relação à live de crescimento. Por que, André, que houve esse desânimo aí na live de crescimento? Pelo resultado, mas muitas vezes nós queremos o resultado meio que imediatamente, e eu entendi que isso vai vir como consequência de trabalho, insistência, consistência e perseverança. Então, eu estava fazendo as apresentações em tela única e com a participação dos irmãos aqui nos comentários, né? Mas a partir desse último estudo, a partir dos demais, nós vamos retomar uma live de crescimento juntamente com o estudo, fazer o útil ao agradável. Então, vocês veem, as janelas estão aqui disponíveis para vocês aqui, tá? Estão aqui disponíveis. Você solicita para subir, vai recebendo ali os abraços, apoios, participando aqui, e nós vamos desenvolvendo o estudo no decorrer da live. Outro detalhe também é que a live ela durava apenas o tempo da mensagem, né? E agora não, nós vamos fazer ali, ou vamos buscar fazer as 2 horas de live para atendermos aí aos objetivos também nosso, como agência, através também da nossa agência Yeshua. Fazer, não que a agência exija que nós façamos determinadas horas, nós somos livres para fazermos as lives de acordo com aquilo que vemos a necessidade. Mas também somos incentivados a cada vez mais permanecermos mais na plataforma. Por quê? Porque isso vai gerar conhecimento, isso vai gerar engajamento, não é isso? Então, a partir de amanhã, nós vamos iniciar neste formato. E uma outra novidade é que a nossa live vai começar mais cedo, tá certo? 1 hora mais cedo, às 21 horas. Ok? Às 21 horas. Isso quer dizer que nós podemos ir até as 23 ou até a meia-noite. Quem sabe a gente faz aí 3 horas de live todos os dias. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de todos vocês.
Então, partindo para esse estudo de hoje, feitas as devidas apresentações, e você que perdeu os estudos aí anteriores, você pode acessar lá na minha página, no meu canal, André Servo, tá? O André sem acento e servo tudo junto, André Servo, tá? André Servo, André Servo, você acessa os estudos anteriores. Hoje nós estamos estudando o capítulo 13 da Carta aos Hebreus, o último capítulo. E como nosso primeiro tópico, vamos estar falando sobre os efeitos da graça. Os efeitos da graça em nossas vidas. Ora, o autor da Carta aos Hebreus, à luz de tudo aquilo que já foi expresso, né, sobre todos esses devidos assuntos aqui tratados, sobre a centralidade de Jesus Cristo dessa carta, ele, nesse último capítulo da Carta aos Hebreus, ele inicia uma série de recomendações sobre o modo de viver cristão frente a um mundo hostil e separado de Deus. Boa noite, Peterson, seja bem-vindo. Nós já estamos nas considerações finais da carta aos Hebreus. Todavia, esse fato, de modo algum, demonstra que não tenhamos lições preciosas nestes momentos finais. E a principal dessas lições preciosas é a promessa de que, em tudo, Jesus Cristo sustentará o seu povo por meio da sua graça. E isso não muda nem se desvanece. Em decorrência dessa vertente, o autor ele recomenda uma série de ações, as quais mostrarão os efeitos da graça de Cristo no coração daquele que vive pela fé. A primeira recomendação diz respeito ao amor que devemos nutrir uns pelos outros e que deve ser constante. A segunda recomendação diz respeito aos irmãos na fé que estão encarcerados por causa da palavra de Deus. O autor deseja indicar que os cristãos deveriam desenvolver a empatia para com aqueles que estavam sofrendo por causa da justiça, como se estivessem sendo injustiçados como eles. A terceira recomendação diz respeito à família. A base social da igreja deveria ser pura, sem mácula e livre de toda a impureza conjugal. A família saudável e santificada é uma manifestação inconfundível da graça de Cristo. A quarta recomendação diz respeito à generosidade e ao autocontentamento. O autor expressa essa recomendação de forma especial, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contemple-se com as coisas que vocês têm. Hebreus 13, versículo de número 5. À luz dessas recomendações, nós podemos perceber 4 efeitos da graça de Cristo. São eles a amabilidade, a empatia, que resumidamente quer dizer sentir a dor que o outro sente, a pureza e a generosidade. Esses efeitos são mostras de que uma pessoa nasceu de novo. São mostras de pertencimento àquele que sofreu para nos dar vida nova. E são também ali atitudes relativas ao reino.
o qual nos está preparado. O que nos revela ativo na vida cristã. Nós não temos como nos esconder das expressões religiosas e do culto. Portanto, muito cuidado. Muitas pessoas até desejam passar uma imagem de que são espirituais, porém sem as atitudes vivas de um coração transformado. Esse aspecto ele não é possível na experiência cristã. Assim, logo, as verdadeiras intenções são mostradas e o pecado é revelado. Por outro lado, o coração daquele que foi transformado aspira por viver em amor, empatia, pureza e generosidade. Essas características, elas são vivenciadas no dia a dia, mesmo com fraquezas e limitações. Ademais, nós podemos pedir ao Senhor que nos preencha com aquilo que temos faltado, de modo a parecer cada vez mais com Jesus. Para tanto, há uma promessa de Deus que o autor da carta menciona, a qual está registrada no Salmo 118, verso de número 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém me pode fazer? Assim, a graça produz também gratidão em nossos corações. Aleluia, aleluia. É isso aí, pessoal. Você vem participando aqui desse estudo, participando aqui da live, solicitando para subir, tá? Chega para cá, curte a live, compartilha aí, republica, não perde tempo. E se você perdeu os estudos anteriores, você pode estar acessando lá o canal @André Servo, André Servo, tá certo? O André sem o acento no E. Ele não permite, né? Acessar o E. Então, continuando aqui o nosso estudo, nós vimos aí no primeiro tópico sobre os efeitos da graça. E quando chegamos aqui no segundo tópico, nós vamos falar sobre a importância dos líderes. Consequentemente, essa gratidão deve ser demonstrada com aqueles os quais trabalham e lideram na obra do Senhor. Então nós vimos que uma das produções da graça do nosso Deus, ela produz gratidão em nossos corações. E, consequentemente, essa gratidão ela deve ser também demonstrada com aqueles que trabalham e lideram na obra do Senhor. No verso 7 do capítulo 13, o autor da carta aos Hebreus, ele exorta aos irmãos a lembrarem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus, e a considerarem atentamente o fim da vida deles, imitando a fé que eles testemunharam. No verso 17, o autor da carta, mais uma vez, menciona os líderes da igreja, exortando-nos a ser submissos, pois eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Por fim, o autor se utiliza de um argumento prático. Não é útil para a igreja um líder desanimado e desmotivado. Por isso, a igreja deveria fazer o que estivesse ao seu alcance para que o líder trabalhasse com alegria e não gemendo. Ora, essa exortação no que tange a importância de honrar e obedecer à liderança da igreja tem como objetivo assegurar que aqueles os quais
lideram com fidelidade a palavra de Deus, sejam reconhecidos por sua fidelidade diante de todos. No verso 9 do capítulo 13, o autor recomenda aos cristãos, a não se deixarem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado na graça. O autor, mais uma vez, explicita que Cristo deve permanecer na centralidade do culto e doutrina da igreja, como os líderes fiéis estavam ensinando. Essa é uma relevante lição, meus amados, a qual podemos aprender na carta aos Hebreus. A igreja deve honrar e amar os seus líderes, que presidem honradamente o ministério. Por exemplo, o apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 12 e 13, sustenta que os cristãos daquela igreja deveriam acatar com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Semelhantemente, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, o mesmo apóstolo Paulo orienta que sobre aquilo que de sua parte ouvistes através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Boa noite, minha irmã Lucivanda, seja bem-vinda, boa noite. Porque a igreja trate com carinho, honra e obediência todos os que, com fidelidade, a lideram, pois honrá-los é uma manifestação visível da graça de Cristo sobre eles. Continuando no terceiro tópico desse estudo de hoje, o último estudo da carta aos Hebreus, portanto, finalizando aqui esses 13 estudos, né, e eu vou repetir aqui para vocês que perderam os estudos anteriores, podem acessar lá a minha página no youtube.com/AndreServo. Vocês podem estar lá acessando, tá? E conferindo aqui os nossos estudos. Continuando aqui para o terceiro tópico, nós vimos lá no primeiro tópico falamos sobre os efeitos da graça. No segundo tópico, nós podemos falar sobre a importância dos líderes. E agora, no último tópico, nós iremos falar sobre a segurança na obra de Cristo. Então, por fim, o autor da carta aos Hebreus, ele finaliza com algumas expressões marcantes, as quais são importantes mencionar aqui. A primeira está no versículo 8 do capítulo 13, capítulo que nós estamos estudando, segundo o qual Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que maravilha é, né? Que maravilha que é estudarmos aqui esta carta aos Hebreus. E que maravilha é sabermos da confiança que temos na imutabilidade da obra de Cristo para a nossa salvação. Todavia, não somente isso, pois Ele também é o Senhor do tempo. Assim como Ele fora o mesmo, ao deixar a sua glória,
e pegar o preço e pagar o preço pelos nossos pecados, ele continua sendo o mesmo para a nossa geração hoje, neste tempo secular. E tão diferente daquele que viveram os irmãos destinatários da, da primeira carta. Dessa forma, a sua imutabilidade nos garante que a promessa de entrar no descanso de Deus, ela é imutável. Podemos ter essa certeza sempre em nossa mente, bem como em nosso coração. Uma segunda passagem marcante no capítulo 13, o capítulo que estamos estudando e finalizando hoje esse estudo, se encontra nos versículos 20 e 21. Gratidão pelo ritmo, Moisona, gratidão, muito obrigado. Alô, boa noite, seja bem-vindo. Então, uma segunda passagem marcante nesse último capítulo que nós estamos estudando, ali nos versos 20 e 21, é um hino de louvor e exaltação a Cristo e também a sua obra. O tema central dessa belíssima carta, ao qual parece até ser um resumo da mesma, diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Gratidão pela republicação, minha querida. Gratidão, minha linda. Assim como o autor da carta aos Hebreus desejou tais bênçãos aos nossos irmãos no passado, isso também nós desejamos aos irmãos do tempo que se chama hoje, objetivando juntos refletir acerca e sobre essas preciosidades. A graça esteja com todos vocês. E para finalizar, nós temos aquelas 3 perguntas básicas para pensar e agir. Eu volto a falar com vocês que nós estaremos retornando a partir de amanhã o modelo da live de crescimento novamente. Live de crescimento com a palavra, promovendo assim o engajamento e o crescimento de ambos, do apresentador e de vocês, também do nome que carregamos, que é o nome Yeshua, que nada mais é do que Jesus. Então carregamos esse nome tanto no nosso coração, na nossa salvação, como também, no meu caso aqui, do brasão. Vocês podem conferir aí. Isso não é o nome de um homem qualquer, não é a versão ou ali uma espécie de idolatria a ser humano. Não, nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Então, a partir de amanhã, nós vamos iniciar 1 hora mais cedo a live, tá? Às 21 horas, a live de crescimento. Boa noite, Gessi, boa noite, seja bem-vinda. Solicita aí para subir. Então, nós vamos iniciar a live de crescimento. Vai decorrer dentro da live a palavra, a meditação, nós vamos conversar sobre a palavra, então vai ser algo bem dinâmico, algo reiniciado. Falei para vocês no início aí dos estudos que eu tinha dado uma certa desanimada nesse modelo de live. Eu não simpatizo em fazer live de batalha, eu até participo, né, das lives da minha esposa. Eu gosto de estar ali nos comentários, nos bastidores, presenteando a minha esposa,
Apresentei também outras lives, mas eu mesmo participar de batalha, só por exigência mesmo aqui da plataforma, né? Vou retomar isso também, né? No começo da live, ou no final, fazer ali 1, 2 ou 3 batalhas, para podermos atingir aqui, né, as jornadas, em tudo isso aqui que nós fazemos, as jornadas de live, então, todo aquele script que precisamos ter aqui na plataforma. E vamos estar retornando, mas sem deixar os nossos estudos. Então, hoje nós temos aquelas 3 perguntas para pensar e agir. Você consegue perceber os efeitos da graça de Cristo em sua vida? Se sim, você pode contar um testemunho. Segunda pergunta é: você tem tratado seus líderes com honra e obediência? Se não, procure amá-los e respeitá-los e, sobretudo, orar por eles. Em terceiro ponto, como a imutabilidade de Cristo influencia a sua fé. Você possa refletir nesse tema, que você possa refletir nestas mensagens, que você possa refletir em tudo aquilo que, no decorrer desses 13 estudos, foram apresentados a você. E eu volto ali a repetir, caso você tenha perdido ali algum dos estudos, ou até todos os estudos, não tem problema, eles estarão salvos, estão salvos ali, até o estudo de número 11, do canal @André Servo. André Servo, tudo junto, tá? @André Servo. Você pode estar acessando lá e conferindo, tá certo? Que esses estudos, os demais que virão, durante essa semana nós vamos colocar alguns temas aqui na plataforma, nos grupos, e aqueles que forem mais votados, aquele tema que for mais votado será fruto aí do estudo da semana conseguinte. Então, essa semana nós não vamos ter estudo, nós vamos ter as lives, tá? Vamos estar aí martelando nas lives, mandando aí, e a partir da segunda semana, eu vejo aqui para vocês agora, rapidinho, 20, nós estaremos já com um novo estudo ali, 13 lições, tudo direitinho como manda o script. Bom, que Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana. Hoje é o primeiro dia da semana, tá? A semana não termina hoje, a semana está começando hoje. E a ela nós dedicamos ao Senhor. Bom, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Deus possa estar ali lhe dando uma semana abençoada, né? Lhe trazendo graça, misericórdia, e que você seja abençoado grandemente em nome de Jesus. Fique com Deus. Até amanhã, às 21 horas, tá? Não se esqueça, novo horário, às 21 horas. Que Deus os abençoe. Assim já chama em mim, dá-me olhos para ver tua face. Vamos lá! Desesperado por ti, necessitando de ti, eu clamo por ti. Come on now. Acende a chama em mim, acende a chama em mim.
dá-me olhos para ver tua face, tua face. Vazio, quebrado, mostrar